Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde. Justiça nega pedido de lockdown em Joinville feito pela Defensoria Pública do Estado. Blumenau atinge 100% de ocupação de leitos de UTI. Teste rápido, teste de sangue, RT-PCR. Você sabe qual é a diferença entre esses testes para detectar a Covid-19? A gente vai te explicar. O dia amanheceu gelado em todo o estado e, de acordo com a EPAGRE, vai intensificar ainda mais esse frio. Os detalhes a gente vai saber daqui a pouquinho aqui no seu Meio-dia Catarina, que está no ar. Vamos atualizar os casos de coronavírus do estado. Santa Catarina se aproxima dos 74 mil casos confirmados de Covid-19. Dos 295 municípios, apenas Urupema e Barra Bonita não possuem registros de pessoas que testaram positivos para a Covid. No último boletim divulgado pelo governo do estado, na noite de ontem, 3.633 novos casos foram registrados, totalizando um número de 73.771 casos positivos de Covid-19. Destes, 62.191 pessoas já se recuperaram. Mas o número de casos ativos preocupa bastante, porque nesse momento, 10.620 pessoas estão enfrentando a doença em Santa Catarina. Os números de óbitos também, infelizmente, continuam bastante elevados. Em 24 horas, mais 36 pessoas perderam a vida para o vírus, totalizando 960 mortes desde o início da pandemia. Entre os óbitos mais recentes estão 25 homens com idade entre 42 e 90 anos e 12 mulheres com idade entre 28 e 96 anos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Santa Catarina agora está em 80,1%. O secretário de Saúde do Estado, André Mota Ribeiro, divulgou na manhã de hoje que 180 leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 devem ser ativados nos próximos dias em todo o estado. A expectativa é que, no máximo em uma semana, eles já estejam em funcionamento. Blumenau atingiu 100% de lotação dos leitos regulares destinados a pacientes com Covid-19. A informação consta no boletim divulgado pela Prefeitura na noite desta terça-feira. Todas as 63 vagas de UTI, somando a rede pública e privada, estão ocupadas. Além disso, 11 leitos de guerra, que são aqueles montados de forma emergencial para atender a alta demanda, foram ativados e já estão em uso. A cidade contabilizou 309 novos casos em 24 horas e chegou a 8.166 pessoas contaminadas pelo vírus. O número de mortes pela doença já é de 48. O Hospital Regional de Biguaçu vai receber leitos de UTI para o combate à Covid-19 e a previsão de abertura é entre 15 e 20 dias. A confirmação também ocorreu nesta terça-feira, durante reunião entre os prefeitos da Grande Florianópolis com o superintendente dos hospitais públicos do estado. Até a próxima sexta-feira, a Secretaria do Estado de Saúde enviará ao hospital 10 ventiladores pulmonares, 10 monitores multiparâmetro, um carrinho de emergência e também um desfibrilador. E a Justiça negou o pedido feito pela Defensoria Pública de Santa Catarina para decretar lockdown por 14 dias na cidade de Joinville. De acordo com o juiz Renato Borges, o que negou esse pedido, cada governante deve assumir a responsabilidade das suas decisões enfrentando a pandemia e essas decisões devem ser respeitadas pelos demais poderes. Além disso, ele destacou também que esse processo, iniciado pela Defensoria Pública, não tem elementos científicos concretos. Em diversos momentos, desde o início da pandemia, você provavelmente ouve falar de testes para detectar a Covid-19. Mas como cada um deles funciona, essa é a dúvida de muita gente. Você vai entender, então, tudinho a partir de agora, na reportagem da Ana Cristina Machado. Teste rápido, RT-PCR. É normal se sentir confuso sobre os testes que confirmam a presença do coronavírus no nosso organismo.
No total, são 2 tipos de testes e cada um deles tem uma especificidade. Um deles é o teste molecular, chamado de RT-PCR. Esse teste detecta a presença do próprio vírus no organismo e ele é recomendado para a fase mais aguda da doença. O outro tipo é o sorológico. Esse detecta a presença de anticorpos, uma resposta imunológica do nosso corpo à presença do vírus. Ou seja, se o seu corpo já produziu anticorpos, é porque você já teve contato com o vírus. O que difere a aplicação aí desses testes no diagnóstico é o momento da infecção que o indivíduo se encontra. Então, a pesquisa do vírus ela é realizada em pacientes com suspeita de infecção ativa, ou seja, aqueles pacientes que têm sintomas agudos da doença, do 1º até o 12º dia da doença. E também pode ser indicada para contactuantes assintomáticos aí que tenham probabilidade de contágio por um caso confirmado da doença. A outra abordagem é a detecção aí pelos anticorpos e ela deve ser utilizada somente depois de 14 dias do contato, que é quando o organismo já conseguiu aí produzir, na maioria das pessoas, os anticorpos das classes IgA, IgM e IgG em resposta à infecção pelo coronavírus. O molecular RT-PCR é o teste principal, chamado de padrão ouro pela eficácia do seu resultado. Coletado na maioria das pessoas aí pelo cotonete, no nariz e na garganta, né? E ele tem aí a maior sensibilidade para detectar a doença na fase aguda e é o teste padrão ouro recomendado. Já na modalidade aí de pesquisa de anticorpos, que é aquela que é aplicada depois de 14 dias da doença, nós temos uma série de testes aí no mercado e eles têm desempenhos, né, sensibilidade, especificidade diferentes entre eles. Os testes realizados em laboratório são realizados em soro, né, então é uma coleta de sangue laboratorial e esse soro é submetido aí a uma pesquisa automatizada desses anticorpos. Para realizar exames de sorologia, os pacientes assintomáticos não precisam de um agendamento e o teste pode ser realizado diretamente em unidades de atendimento gerais, com exceção das unidades dedicadas. Para os pacientes sintomáticos, o exame é feito apenas em unidades dedicadas e com um agendamento prévio. No particular, não existe pedido médico. Caso o atendimento seja via convênio, o pedido médico é obrigatório. Para realizar o exame RT-PCR, é necessário o agendamento e o pedido médico, tanto no particular como no convênio. Estou vendo essas imagens aí, eu estou lembrando de uma publicação que eu vi numa rede social que tinha uma foto de uma máscara e estava dizendo assim, ó, você acha ruim isso, que é usar máscara? É porque você não sabe o que é fazer esse teste, que é esse último que a Ana Cristina Machado mostrou na reportagem, o RT-PCR, que tem que colocar o cotonete dentro do nariz. Dizem que não é nada bom, viu? Melhor usar máscara. Pesquisadores de Santa Catarina e São Paulo analisaram os decretos emitidos pela Prefeitura da capital durante a pandemia do coronavírus. A conclusão do estudo é que o enfrentamento da pandemia na cidade passou por uma guinada no momento de crescimento dos casos de Covid-19. O estudo envolveu 10 pesquisadores com representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, de universidades como Unisul, UFSC e UDESC, além de integrantes de São Paulo. A pesquisa levou em conta o período de março a julho de 2020, que engloba o enfrentamento da pandemia de coronavírus. A pesquisa levou em conta 2 conjuntos de dados: a situação epidemiológica de Florianópolis e os decretos emitidos pelo Poder Público Municipal. Foram analisados 26 decretos. De acordo com o estudo, apenas 9 estariam em consonância com a situação epidemiológica da capital do estado. Alexandra é uma das pesquisadoras. Ela afirma que a atuação da prefeitura durante a pandemia, que vinha sendo eficiente até abril, mudou de rumo a partir do mês de maio e deixou de estar condizente com a situação da pandemia na cidade. Quando analisado ao longo do tempo, o início da epidemia até 14 de julho, foi verificado que a tomada de decisão ela estava mais alinhada à situação epidemiológica no início da epidemia e a partir de meados de maio até 14 de julho, a tomada de decisão ela foi diferente do que a situação epidemiológica exigia.
O grupo de pesquisadores afirma que não tem intenção de polemizar com a Prefeitura de Florianópolis sobre a edição dos decretos municipais de enfrentamento à pandemia, apenas subsidiar o poder público na tomada de decisões daqui para frente. O que nós buscamos com o estudo não é de maneira nenhuma entrar num embate com o governo municipal ou oferecer críticas às decisões que foram tomadas até o momento. Mas nós entendemos que os resultados apresentados com a pesquisa, eles podem servir de base para as novas decisões que vão ser tomadas a partir de agora, de forma que a gente tenha mais alinhamento entre as decisões tomadas e a situação epidemiológica atual. O prefeito da capital, Jean Loureiro, defendeu a estratégia de enfrentamento da Covid-19 em Florianópolis e citou os números positivos da cidade no combate ao coronavírus. Se formos levar em conta a letalidade, Florianópolis tem a mais baixa letalidade entre todas as capitais do Brasil. A segunda menor taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes de todas as regiões metropolitanas. Apresentamos o primeiro serviço de telemedicina do Brasil. Temos uma das menores taxas de internação, com 1,8 de todos os doentes Covid para internação em UTI. E temos diversas medidas de isolamento que diminuem também o nosso fator de transmissão. Florianópolis tem mais de 3 mil casos confirmados de Covid-19. Pelo menos 45 pessoas já morreram na capital em decorrência da doença. O dia amanheceu gelado e a previsão do tempo indica que vem mais frio por aí. Os detalhes depois do intervalo. Até já!